Então, hoje estamos iniciando um novo capítulo, é o canto 1 do Srimad Bhagavatam, capítulo 15. Os Pandavas se retiram no momento oportuno. Então, eu vou entoar o mantra de reverências ao Mestre Supremo e depois entoar o sânscrito e o português. Por favor, me acompanhem com o mudra de Namastê. E para quem puder também pode entoar o mantra junto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, capítulo 15, versos 1 e 2, o sânscrito. Om Sutta Uvacha Evam Krishna Saka Krishno Pratraragya Vikalpita Nana Sankashpadam Rupam Krishna Vishishlisha Kashita. Verso 2. Om Shokena Susyadvadana Ritstarojo Hata Prabha Vibhumtam Evanusmaran Nastaknot Pradibhasitum. Então, agora os versos em português. Vocês conseguem ver? Fazer maior. Verso 1. Suta Goswami disse: Arjuna, o célebre amigo do Senhor Krishna, estava ferido de pesar por causa de seu forte sentimento de separação de Krishna, além de todas as perguntas especulativas de Maharaj Yudhishthira. Verso 2. Devido ao pesar, a boca de Arjuna e seu coração, semelhante ao lótus, secaram. Assim, seu corpo perdeu todo o brilho. Agora, relembrando o Senhor Supremo, ele mal podia proferir uma palavra em resposta. Repetindo, verso 1, Suta Goswami disse: Arjuna, o célebre amigo do Senhor Krishna, estava ferido de pesar por causa de seu forte sentimento de separação de Krishna, além de todas as perguntas especulativas de Maharaj Yudhishthira. Verso 2. Devido ao pesar, a boca de Arjuna e seu coração, semelhante ao lótus, secaram. Assim, seu corpo perdeu todo o brilho. Agora, relembrando o Senhor Supremo, ele mal podia proferir uma palavra em resposta. Om Agyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshurun Milita Myena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, este novo capítulo, que é os Pandavas se retiram no momento oportuno. Então, como nós estamos já acompanhando a narração do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, então, depois da guerra de Kurukshetra, da batalha de Kurukshetra, Krishna, ele, como era, então, o fim dessa batalha divina, né, que foi prevista para que vários objetivos dessa batalha, né, e um dos objetivos principais foi
trazer o conhecimento, a sabedoria do Bhagavad Gita para a humanidade. E era o início da era de Kali, a Kali Yuga, que era de desavenças, de conflito, de hipocrisia, onde tudo está degradado, poluído. Então, a Bhagavad Gita veio no momento perfeito para iluminar os seres que são sinceros, que buscam o caminho da iluminação para poder ter uma meta na vida, uma meta nobre, que os leve a um objetivo, a algum resultado que não seja só se enriquecer, ter conforto material, ter a descendência, né, a procriação. As almas que são já mais despertas, porque já foram bem maceradas nesse samsara, elas chegam na vida, né? Geralmente nós vemos desde pequenas, né? Por exemplo, muitos que entram no caminho espiritual, desde pequenos já eram diferentes dos outros colegas da escola, da família, tipo, às vezes a ovelha negra, né? Porque essas almas já jovens já estão insatisfeitas com o mundo, com a vida que é apresentado a elas já se questionam sobre o objetivo da vida humana, por que eu existo, por que essa criação existe, qual o objetivo da vida, da onde que eu venho, né? Por que eu estou aqui, né? Por que eu estou aqui? E a morte, todos têm que morrer, e essa separação, né? Aonde que eu vou depois? Então, todas essas questões existenciais que são um peso, né, muito pesado para as almas sinceras que já são despertas no caminho, né? Porque muitas almas já estão despertas a diferentes níveis. E o objetivo é o despertar total, despertar desse sonho, dessa ilusão, né, dessa identificação com o corpo, com o personagem que nós vemos todo dia no espelho e através dos outros, né, as outras almas condicionadas que nos amam, mas que amam o personagem porque elas estão na ignorância, não é a culpa delas. Então elas se apegam, nos fazem sofrer, né, nos criam problemas, conflitos, mas não é porque elas são malvadas. Quando nós olhamos com um olhar do conhecimento, sobretudo o conhecimento védico, que ele é tão completo, tão profundo, então, uma alma que é inteligente, que é desperta, ela vai começar a olhar as outras almas em volta, com quem ela tem uma relação, que seja família, amigos, relação profissional, relação o trabalho que ela faz, ou amizade, com uma visão, uma compreensão espiritual de que esses seres são almas eternas, são como criancinhas na ignorância, perdidas, né, nesse samsara. Então, ela vai começar a olhar com um certo desapego e não se envolver totalmente na novela dessa trama, dessas relações, né? Então, esse conhecimento transcendental que nós obtemos através da Bhagavad Gita, que Krishna tão misericordiosamente trouxe com a ajuda de Arjuna, que foi todo um plano, né, uma trama divina, esse conhecimento não tem preço. Ele vai além de toda a terapia, psicologia, psicanálise, tudo, porque ela te dá a iluminação da alma, né, do Atma, da nossa verdadeira essência, natureza. Porque os psicólogos, os psicoterapeutas, eles são sinceros, eles querem ajudar, mas eles estão limitados à caixinha. Essa caixinha que é o software, né, e o hardware, que é o corpo sutil, a inteligência, a mente, o ahankara e o corpo físico. Então, eles, por mais que eles inventem as terapias mais modernas, mais incríveis, que hoje em dia tem cada técnica maravilhosa, mas se eles não tiverem a dimensão do Atma, da alma, eles não conseguem libertar completamente o indivíduo, né? Então, nós vemos tanta gente que está sofrendo por causa dessa ignorância, né,
dessa escuridão da alma, porque é uma escuridão. Quando você não tem o conhecimento espiritual, você está num túnel escuro. Às vezes você tem muita luz, né? Espero que muitas almas tenham luz, senão é a sofridão, o sofrimento completo. Mas essa luz, ela se limita ao personagem, né? E mesmo se você entende, se você vê, você entende muitas coisas sobre o espiritual, sobre o karma, muitas coisas, mas se você não tem esse conhecimento total, completo, você não consegue chegar à meta suprema, que é a liberação total do samsara, não renascer mais, não renascer mais. E despertar aonde? Despertar na transcendência, de onde nós nunca saímos. Aqui é uma expansão de nós, né? Um pouquinho de nós que está dentro desse sonho que nós chamamos de vida humana, né? Mas que, na verdade, é um sonho. Então, enquanto nós estamos identificados ao sonho, nós sofremos. Temos momentos de prazer, né? Porque tem prazer na vida, né? Quando nós comemos coisas gostosas, nós celebramos aniversário dos nossos queridos, nós ganhamos um novo emprego, uma nova criança, uma promoção, enfim, uma viagem a um lugar maravilhoso, um banho de mar, de cachoeira, enfim, tantos prazeres, né? Uma nova roupa, uma joia, que nós precisamos dos prazeres, porque a alma é cheia de desejos, e nós precisamos satisfazer os nossos desejos, né? Para podermos ter paz, que a mente está sempre assim, ó, pá, 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 né? Jogando centenas, milhares de desejos. Então, a gente tem que satisfazer os desejos, mas com consciência, não se identificando, né, a essa novela, a esse jogo. Porque toda novela, esse sofrimento vem da identificação com o personagem. Então, você pode continuar a ter prazer, a comprar aquela roupa bonita do shopping, aquele colar que você achou tão gostoso, né, de usar, que te dá paz, porque você se acha bonita. A gente tem que jogar o jogo, né, dando risada, né, finalmente uma alma que é liberada, uma alma que é avançada no conhecimento, ela vê todo esse jogo e ela dá risada do ridículo, do seu próprio ridículo, né? Esse é o nível como se diz, os sábios realizados, liberados, eles dão risada do drama, do próprio drama, né? Do ridículo dessa ilusão, dessa ignorância, porque é realmente ridículo e nós estamos totalmente imersas nela. Então, o importante é sempre estar consciente desse jogo, que é um jogo, é um filme, né? A vida, esse sonho é um filme. Quando nós sonhamos de noite, nós vemos diferentes filmes, né? Às vezes são mais lúcidos, outros menos lúcidos, mas é um filme e nós somos atores e nós estamos vivendo personagens. O problema é que quando a gente acaba o filme e a gente continua jogando esse personagem na vida diária, aí fica doentio, aí é o problema. Então, nós temos que saber ter consciência a cada momento, né, que nós estamos vivendo um jogo, né, você está num corpo, você está vivendo o papel de uma mulher brasileira, ocidental, ou um homem com tal e tal profissão, ou vivendo num outro país, numa religião, num certo emprego, numa certa profissão, mas você precisa desse conhecimento, porque é o que te protege de identificar, esquecer que você é alma eterna, Atman. E aí é o nó é o ponto-chave de você se libertar e ter paz interior, ter essa paz que é tão difícil, é tão rara de se obter nesse mundo, essa paz profunda. E essa paz profunda só vem com o conhecimento transcendental. Não tem algo mais completo do que o conhecimento védico, não é por fanatismo ou porque eu amo a Índia, você pode verificar, você pode estudar todas as escrituras, todo tipo de conhecimento, todas elas trazem coisas válidas, todas elas trazem sabedoria,
assim, informação, conhecimento válido, mas se você quer obter o PhD mais completo, mais profundo, você tem que completar, você não precisa descartar, né? Porque se diz que tudo é inclusivista, você pode completar o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu amor com o conhecimento védico, da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, e isso vai te dar muita paz, vai te fortalecer para você poder combater as batalhas diárias de Kurukshetra que nós vivemos todo dia, né? Durante esse caminho, essa jornada. Então, a aquisição do conhecimento através do sadhana, porque você precisa purificar a inteligência para entender esse conhecimento. Porque quanta gente compra Bhagavad Gita, esses livros, você lê e não entende nada. Por quê? Porque o filtro, né, ele está tampado, né? As velas do filtro não estão abertas para poder esse conhecimento flua de uma forma purificada e você experimente a realização desse conhecimento, como o gosto da água pura que passa através do filtro. Então, você precisa praticar sadhana para controlar a mente, para purificar os sentidos, a inteligência, através de pessoas qualificadas, e aí sim, aí você vai poder penetrar cada vez mais dentro desse conhecimento, se aprofundar cada vez mais, senão você fica na superfície, você pode ler, reler, reler esses livros, e é seco, fica no nível intelectual. Mas se você quer ler um verso e se sentir iluminada, então você tem que seguir o sadhana. E quanto mais assiduidade e constância você tem nesse sadhana, mais rápido você vai se purificar e mais rápido você vai ter paz e ser feliz. E o sumo bono dessa libertação é poder libertar os outros. E isso daí chega automaticamente, porque na medida que você se liberta, você se ilumina e você entende a dramática situação que você está, e você vê os outros em volta nessa situação, e você automaticamente vai querer libertar os outros, que seja suas família, pessoas queridas, amigos, ou mesmo a humanidade toda, a sociedade toda, né? Esse é o nível de compaixão supremo, quando você entende o seu próprio sofrimento, você começa a ter compaixão de si mesmo, e aí você começa a ter compaixão pelas outras almas condicionadas. Mas tudo começa conosco. Se a gente não tem primeiro consigo, você não vai ter pelos outros. Aí é uma piedade superficial, falsa. Então, a verdadeira compaixão, o verdadeiro amor começa conosco, e com a relação com o Senhor Supremo, com esse conhecimento que ele traz, e aí sim, aí a gente pode começar a abrir os olhos para todos que estão em volta de nós, né? Mas nós temos que começar por nós. Como se diz, quando o avião começa a ter problemas, você põe primeiro a máscara de oxigênio em você, e depois você pode salvar os outros, né? Isso é fundamental. Então, o Srimad Bhagavatam nos traz esse conhecimento que é além da Bhagavad Gita, mas eles têm que estar juntos. Por isso, você tem que estudar Bhagavad Gita primeiro, você tem que ter uma base sólida da Bhagavad Gita, para poder depois entender o Srimad Bhagavatam e o resto que vem depois, né? Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.